Então vamos falar um pouco sobre o sacramento do matrimônio, numa perspectiva bíblica. Nós vamos pegar em Efésios 5, versículo 21. Muitas vezes, quando a gente fala de matrimônio, a gente vai lembrar de Mateus 19, que Deus uniu o homem não separe, aquele embate de Jesus com os fariseus. Mas quando a gente pensa na sacramentalidade do matrimônio, é bom a gente se remeter também a Efésios 5, especialmente o versículo 25. Mas nós vamos ler o todo aqui para contextualizar. Submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres estejam sujeitas a seus maridos, como ao Senhor. Porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja e o Salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas a seus maridos. E vós, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também os maridos devem amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a mulher, ama-se a si mesmo, pois ninguém jamais quis mal à sua própria carne. Antes alimenta e dela cuida, como também faz Cristo com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e serão ambos uma só carne. É grande esse mistério. Refiro-me à relação entre Cristo e sua igreja. Em resumo, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então essa passagem, ela dá esse fundamento para o matrimônio. Primeira carta aos Efésios, né? A carta aos Efésios, ela é chamada Deuteropaulina, porque se atribui mais a discípulos de Paulo, mas isso não interessa no momento aqui, por causa da própria estrutura dela. O tema da carta, que até o padre Raniero Cantalamessa, Frei Raniero Cantalamessa, escreveu um livro sobre ela, o tema é a própria igreja, né? Então, se nós pegamos do capítulo 1, versículo 3 até o 3:21, é a igreja e o evangelho. Então, a igreja de Deus, Cristo, Senhor do mundo e da igreja, a igreja como obra de Cristo e o lugar de Paulo nessa mesma igreja. E quando nós começamos aí o capítulo 4, no versículo 1, aí vem temas desta vivência da igreja. Então, do 4, 1 ao 16 é viver a unidade. Então, a unidade da igreja. No Instruções Várias de 4, 17 a 5, 20. E esse Cristo e a igreja, qual a consequência para a vida dos fiéis? Então, a primeira parte da carta aos Efésios vai falar da própria igreja. E aqui, esse relacionamento de Cristo sendo cabeça da igreja, qual a consequência disso para a vida dos fiéis? E uma dessas consequências é essa que nós acabamos de ler aí, o matrimônio. Então, primeira coisa para a gente poder entender o que a gente está buscando aqui:
São Paulo não está escrevendo aqui somente com relação ao tema matrimônio, mas em primeiro lugar o tema é a relação de Cristo com a igreja. A partir desse tema ele pega e aplica ao matrimônio. Ficou claro? Tá? O matrimônio em si, o que é o sacramento do matrimônio, né? Ou qual a peculiaridade dele, algumas pistas para depois a gente voltar aqui em Efésios. Primeiro, os outros 6 sacramentos, ordem, a própria Eucaristia, batismo, todos eles provém do próprio Cristo. Mas quando lá em Mateus 19, os fariseus levando a questão para Jesus, vocês lembram? É permitido dar a carne de divórcio, lembram? Jesus fala, no princípio não era assim. O que quer dizer isso? O principal, no princípio. O sacramento do matrimônio, ele já, não como sacramento, mas a união homem e mulher já existia antes. A igreja vai dizer que Jesus eleva essa união à categoria de sacramento. E isso daqui que nós vamos meditar aqui. O que é esse elevar à categoria de sacramento? Mas o matrimônio, pegando lá o Antigo Testamento, vamos pegar o livro do profeta Isaías, no capítulo 1 de Isaías, o matrimônio, ele também tem a sua importância com relação à história da salvação. Pegar Isaías capítulo 1, versículo 21. Como se transformou em uma prostituta cidade fiel? Sião, onde prevalecia o direito, onde habitava a justiça, mas agora povoada de assassinos. A tua prata transformou-se em escória, e a tua bebida foi misturada com água. Os teus príncipes são os rebeldes, companheiros de ladrões, todos são ávidos por suborno e correm atrás de presentes. No processo aqui, porque qual a importância disso aqui? A palavra que pega é prostituta e fiel. De onde vem essa linguagem? Essa linguagem vem da relação homem-mulher, porque querendo não é. Então, a linguagem profética, ela usa categorias da relação homem-mulher para falar do quê? Da relação qual? Fala. Da relação Deus e o seu povo. Tá? Então, uma coisa que vocês já devem ter na mente e que isso está em documento de igreja, isso está familiares consórcio, isso está catecismo da Igreja Católica, não de forma clara, mas está ali presente. O amor matrimonial é paradigma de todos os amores. Ele é o paradigma de todos os amores. Ele é o modelo de todos os amores. Porque ele é o único que abarca a pessoa por inteiro. Vamos pegar outra passagem para ver como que é comparado a relação de Deus com o seu povo com a relação de homem e mulher. Primeiro, é óbvio, não vamos ler o livro inteiro, mas o livro do Cântico dos Cânticos, né? É todo esse processo. Porém, o livro do Cântico dos Cânticos, ele não fala da aliança entre Deus e homem. Mas essas passagens sim. Vamos pegar o livro do profeta Ezequiel, capítulo 16.
Simplesmente a gente poderia ler o capítulo 16 inteiro. Aí vocês veem o tamanho que é o capítulo. Ele tem os seus 63 versículos. Nos 63 versículos ele vai pegar essa relação de homem e mulher, tá? No versículo 4, capítulo 16, versículo 4: por ocasião do teu nascimento, ao vires ao mundo, não cortar o teu cordão umbilical, não fosses lavada para a purificação, não fosse esfregada com sal, nem fosse enfaixada. Nenhum olhar de piedade pousou sobre ti, disposto a fazer qualquer dessas coisas por compaixão de ti. No dia em que nasceste, foste atirada ao pleno campo, tal era a indiferença que te mostrava. Ao passar junto de ti, eu te vi a estrebuchar no teu próprio sangue. Vendo em volta no teu sangue, eu te disse, vive. Vamos um pouco mais para frente, no versículo 8, 7 no meio. Os teus seios se firmaram, tua cabeleira tornou-se abundante, mas estava inteiramente nua. Passei junto de ti e te vi. Era o tempo dos amores, estendi a aba da minha capa sobre ti e ocultei a tua nudez. Aí ele vai contando toda essa história, que depois cobrir a tua nudez é fazer sexo na Bíblia, isso é claro, como é o caso do conhecer. Depois ela vai e se prostitui com outros homens. Então essa linguagem para falar o quê? Duas entidades, duas instituições são usadas para falar da relação de Deus, da aliança de Deus com o homem. A primeira é o tratado do Estado com outro Estado, e a outra é o matrimônio. O matrimônio é pego como modelo da relação entre Deus e o ser humano, e o ser humano e Deus. Por isso que a gente pode reafirmar a importância que é o matrimônio, o amor matrimonial, certo? Então não é algo que foi criado por Jesus, já estava presente no Antigo Testamento. Claro que Jesus dá uma outra conotação, como nós vamos chegar lá. Porém, aqui já existia de pegar esse amor matrimonial e colocá-lo como modelo da relação entre Deus e o ser humano, tá? Vamos voltar lá em Efésios. A gente poderia pegar outros exemplos, como Jeremias 2:1, Jeremias 3, de 1 a 5, e por aí vai, tá? E por aí vai. Mas só esses daqui já tá bom. Vamos lá, voltar em Efésios 5:21. Então, moral doméstica, aqui no título da Jerusalém. Submetei-vos uns aos outros no temor do Senhor. Quando no próximo a gente vai falar da submissão da mulher, então primeiro já vem uma ojeriza, ainda mais no clima que a gente vive hoje, né? Submissão parece que está xingando a pessoa, né? Primeira coisa, ninguém vive nesse mundo sem estar submetido a alguém. Ninguém, tá? Então eu não casei, eu sou celibatário, mas por causa disso eu mando em mim mesmo? Não. O que não falta na vida da gente como padre e consagrado é superior. Então tem o superior local, tem o superior geral, tem o bispo, tem tudo. Tem o papa, tem estrutura mais estrutura. A obediência se torna voto. Mas para a gente não ver São Paulo como algo, nossa, mas como ele é preconceituoso, olha como começa o versículo 21. Submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele não poderia ter parado, submetei-vos uns aos outros, mas continua.
O lugar da submissão é no temor de Cristo. O que quer dizer isso? O que vocês acham que quer dizer isso? Gente, vocês não abrirem a boca, aí eu vou dormir e vocês juntos. Vamos lá? O que vocês acham que é? O que no temor de Cristo acrescenta a esse submetei-vos uns aos outros? Oi? Não. No temor de Cristo. O que é no temor de Cristo? Se eu explicar para alguém que é no temor de Cristo, eles explicariam o quê? Nada. Não, gente. Temor de Cristo, a gente lembra do quê? Gente, todo o discurso sobre o temor de Deus que está lá no Antigo Testamento. E como que a gente lê temor? Como? Oi? Mas não é isso que a Sagrada Escritura fala. Por isso que um padre da igreja vai falar: se temor fosse medo a gente já nasce com medo. Mas a Sagrada Escritura vai falar: aprendei o temor do Senhor. Portanto, o temor do Senhor não é a mesma coisa que medo. Ele é esse respeito de se aprender a ouvir para fazer aquilo que é a vontade dele. Quando eu me submeto a alguém, eu estou submetendo não como escravo e nem para agradar a pessoa, mas é por amor a Deus. Ficou claro? Vamos pegar o seguinte exemplo. Você vive em comunidade, você tem um superior, certo? A gente tem que obedecer às pessoas, porque senão a comunidade nada vai para frente desse mundo, tá? Só que a gente pode ter motivos para obedecer, como vai dizer Jesus em Mateus 6. Se eu der a esmola na esquina da praça para ser visto pelos homens, eu já recebi a minha recompensa, lembram? Se eu obedeço só para obter alguma coisa, se eu obedeço com outra intenção, se não é de fazer a vontade de Deus, isso vem de Deus? Não. Você está instrumentalizando. Quando a gente vai para a próxima frase aqui: as mulheres estejam sujeitas a seus maridos como ao Senhor. Quer dizer que o marido é Deus da mulher? O que quer dizer? Como vocês explicariam isso para alguém? Que as mulheres, vou botar isso aí no grego, elas estejam submetidas a seus maridos como ao Senhor. E aí? Como vocês explicariam isso? Vamos, gente. Da mesma forma que ela observa as ordens e as vontades de Deus, ela também se submete pelo matrimônio aos seus esposos. Gente, a gente obedece a alguém não é pela pessoa. A gente obedece a alguém por Deus. Tá? Se eu obedeço ao meu superior é o Padre Afonso. Ele foi meu noviço. Eu acolhi ele na comunidade e eu fui o primeiro formador dele. Hoje ele é meu superior. Não importa isso. A obediência é por causa de Deus. E às vezes a gente acha que isso é o pior. Eu vou fazer uma pergunta: é mais fácil obedecer ou mandar? É mais fácil obedecer ou mandar? Humanamente é mandar. Tá
Então vocês veem que campanha política é o que vira, né? Todo mundo quer mandar. Mas na ótica de Deus é muito mais fácil obedecer do que mandar. Qual é a frase de Jesus para isso? Primeiro para Pilatos: não fostes vós, porque se eu quisesse, eu mandaria legiões de anjos, mas é meu Pai que me permite isso, e é meu Pai que coloca você onde você está. Outra frase: quanto mais vamos lá, quanto mais é dado. Então, quem manda, na visão da Sagrada Escritura, o fardo é muito mais pesado. Quem obedece, obedece o Senhor. E aí é algo que aí tanto faz, agora a outra palavra que eu digo, tanto faz o homem quanto a mulher. Uma das crises dentro desse amor matrimonial é a fidelidade, é óbvio, né? Manter a fidelidade, certo? Essa fidelidade, quando há desconfiança no coração, o que é mais fácil fazer? É usar a graça matrimonial. Senhor, rezando isso que está aqui, vós disseste, Senhor, mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Eu me entreguei ao meu marido. Hoje há uma desconfiança no meu coração com relação a ele. Por isso, pela graça matrimonial, eu vos peço, Senhor, ele não está traindo a mim, ele está traindo em primeiro lugar a vós. E como ele foi entregue a mim e eu me entreguei a ele, Senhor, faça a tua obra. Está errada essa oração? Não, está baseado nisso aqui. Está baseado nisso aqui. Quando em Mateus 19 a gente olha muito como um peso, mas é uma bênção. O que Deus uniu, o homem não separa. É Deus que uniu, ele vai ter que zelar por aquele que ele uniu. Eu vou fazer a minha parte, mas eu não sou Deus para saber onde ele está ou ela está. Mas sois vós, Senhor, que há de tomar conta da fidelidade dele para comigo ou dela para comigo. Quando eu me sujeito, é no Senhor que eu me sujeito. É no Senhor. E não baseado na minha carne, porque é favorável a mim ou não. Ficou claro? Tá? Porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Repara que se como Cristo é a cabeça da igreja e o Salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos seus maridos. De novo, essa sujeição é como a igreja sujeita a Cristo. Então eu tenho que ver o que é obediência religiosa ao meu marido, no caso das esposas. Tá? Se o marido ele tem posições que vai obviamente colocando em risco a vida da pessoa, aí começa a virar o processo, é óbvio, aí já a coisa sai do rumo. Mas enquanto tiver dentro da convivência matrimonial, é assim que deve funcionar. Aí a pessoa pode falar, mas que peso é esse? Vamos ler a próxima frase.
E vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Vós, maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. O que está falando para o marido fazer? É o verbo agapau, o famoso ágape, né? De vez em quando vocês escutam do Pai Marcelo, aquela coisa toda. É a palavra em grego para amar, né? Mas o mais importante não é isso. Maridos, amai vossas esposas. Um igual, um como, um assim como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Uma entrega total na cruz, numa morte, para quê? Então, mas quando Cristo morre na cruz, Ele morre para a igreja, pela igreja, certo? Certo? O que Ele fez pela igreja com essa morte? Com essa entrega, com esse amor? Oi? Então, agora nós estamos no X da questão. Primeiro vamos voltar ao que nós estávamos falando. A gente fala de submissão. O que é mais pesado? A submissão da mulher para o marido ou o amor do marido pela mulher nessa ótica paulina aqui? Gente, para a mulher se pede sujeitar os vossos maridos em Cristo, como Cristo é a cabeça da igreja, certo? Agora para o marido pede o quê? Mamãe. Que ele morra para a salvação da sua esposa. O que é mais pesado? Agora a gente abre o maior parênteses que vocês podem imaginar. E aí vem a pergunta em cima deste verbo que é se entregar, que em grego é paradidomi, que daqui a pouco a gente vai explicar o que é isso. E aí eu quero que vocês falem, o que é amar? Se um casal procura essa comunidade, se vocês vão pregar para casais, o que é amar? Então, eu brigo com alunos meus, porque no ano passado foi a aula de matrimônio. E esse ano que vem é a aula de Eucaristia. Tá? Então, esse mesmo verbo, paradidomi, está lá na Eucaristia. Eu me entrego por vós. Tá? O corpo e o sangue entregue por vós. O que é amor como entrega? O que significa isso? Porque é muito fácil, eu me dou pelos outros. Tem muita gente que fala assim, né? Ótimo. Mas o que é isso? O que é isso? O que significa isso? O que é amar? Na visão das novelas, o que é amar? Vamos ser claros, sem criticar, sem ficar fazendo nada. Mas o que é amor muitas vezes em novela, por exemplo? O que é amor em novela? Oi? Então, mas é estar junto, estamos juntos, é troca de afeto, eu estar bem, eu tenho que estar bem. Se não está bem, não tem amor. No momento que eu não estou bem, não tem mais amor. Não é verdade? E se eu não estou mais bem, a fila anda, vou para outra. Então o importante sou eu, naquilo que me supre em matéria de afeto, e acabou. Sim ou não? Tá? Eu sempre esqueço o nome do filme, né? Aquele filme que passou
o ano passado, ano retrasado. A história daquela empregada que vai cuidar daquele paralítico, esqueci o nome do filme, né? E como que ele chama? Você lembra o nome do filme? Em inglês é um nome, em português é outro, esqueci o nome dos dois. Mas enfim, ela vai cuidar e ele, no final, aí a perspectiva cristã, que não tem nenhuma no filme. Ele deixa o dinheiro para ela para realizar o sonho dela, que é tomar um café num café em Paris, né? E ele fala: eu quero morrer, praticar a eutanásia, para que você não fique amarrada a mim. Então o meu suicídio é a tua liberdade. Isso daí é uma ode, um louvor ao egoísmo. E é isso que a gente vê em filmes, é esse amor de uso. O que é amar para o cristão? O que é amar nessa perspectiva aqui? Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Podia parar aí, não podia? Se entregou por ela. O verbo, tem coisa aqui? O verbo em grego, você vai ver aqui, não te assusta que não morre, tá? Didomi em grego é simplesmente dar. O para. O que esse para está fazendo? Que aí a gente traduz não como doar, a gente traduz como entrega. Esse para, como na nossa língua portuguesa, onde que está esse para, esse prefixo na nossa língua portuguesa? Que palavra vocês lembram? Que está para junto lá. Oi? Não, aí é o sufixo, prefixo. Oi? Não, aí é sufixo. Prefixo, que está no começo. Vamos lá, gente. Paralelepípedo. O que é a paralela? Duas retas que são juntas. O que tem esse para aqui então? É um doar que faz relação. Não é um doar pelo doar. Nesse doar realiza uma relação. Estabelece uma relação. E que relação é essa? Quando eu amo alguém, é para quê? O que eu quero para essa outra pessoa? O que eu quero? Vamos voltar aqui no exemplo então. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Qual a palavra que foi falada aqui? O que essa entrega proporcionou para a igreja? Oi? Fala com a boca, gente, eu não vou morder. Salvação. O que é salvação? O que é salvação? Ué, vocês pregam tanto isso, tem que saber. O que é salvação? De uma forma simples. Oi? Céu, muito bem. E o céu, o que a gente vai fazer no céu? Amar a Deus. Muito bem. Parece Tostines. Né? Mas o que é essa salvação, esse estar em Deus para sempre?
Como que a gente chama isso no credo? No credo não tem felicidade. Creio no Espírito Santo, na ressurreição da carne, na vida eterna, gente. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Salvação é plenitude de vida. Quem ama quer que o outro tenha vida e vida em abundância. Quem ama, aí vocês podem falar assim, mas amar não é fazer o outro ser santo, não é essa a essência do matrimônio? É. Então, quanto mais eu trabalho pela vida e vida aqui, e vida eterna do outro, é a razão da minha entrega pelo outro. É para isso que eu casei, para proporcionar essa vida. E quanto mais eu trabalho pela vida do outro, mais eu quero que ele seja livre. Gálatas 5:1, pode pegar e vocês leem. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Uma mãe, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Uma mãe que pega um filho e dá tudo aquilo que o filho quer. Antes até dele pedir, essa mãe já proporciona isso para ele. Ela prepara tudo a todo momento. Esse menino, essa menina nem chora, porque ela sempre está ali para satisfazer a necessidade do filho. Esse filho vai crescendo e essa mãe, ela vai sempre oferecendo isso para o filho. Aí você, mas o que você está fazendo com o seu filho? Está certo isso? Eu estou amando meu filho. Não é para dar as coisas, não é para se entregar. Eu me entreguei totalmente a ele. Aí eu faço a pergunta: está certo ou está errado? Sim ou não? Oi? Então, qual é o desequilíbrio aí? Então, a mãe, ela se doa não para proporcionar vida e liberdade, mas para amarrar o filho a ela. Tem uma capa de entrega, mas não é a entrega que Jesus fez. Ela se entrega para acorrentar. Há relações matrimoniais que são assim também. O marido faz tudo e chama a mulher de princesinha, faz tudo por ela, só que sempre com o objetivo de ter na mão. Isso não é este amor aqui. Ficou claro, gente? Então, o que é esse amor verdadeiro que se torna amor matrimonial? Um homem e uma mulher se entregam um ao outro para que o outro tenha vida em abundância, viva nessa liberdade. E nessa liberdade é que o conceito não é deixar livre, fazer o que quer. É liberdade no sentido de que a mulher educa o marido a administrar a si mesmo e o marido educa a esposa a administrar a si mesma. O marido leva a esposa mais perto de Deus e a esposa leva o marido mais perto de Deus. Isso é ser livre. Fora disso não tem liberdade. Quando a gente canta aquele canto de livre sou, o que a gente canta lá? É aos pés de Deus, nessa santidade que a gente é livre. Fora disso não tem liberdade. Esse é o amor cristão. Esse é o amor matrimonial. Fora disso, não tem. Vira amor de novela. Amor de novela.
Ficou claro? Tá? Vamos pegar Efésios 1:12, que está aí pertinho. A fim de servirmos para o louvor, seu louvor e glória, ou louvor da sua glória, nós, os que antes esperávamos em Cristo. Então, este amor, ele deve levar a se tornar um louvor da glória de Deus. E essa é uma boa pergunta para a gente fazer a si mesmo. Como eu estou levando a minha vocação? É realmente para levar a outra pessoa a Deus? E esse amor que eu estou tendo está me levando a Deus? Senão eu tenho que retornar e ver o que eu estou fazendo com a minha vida e com a minha história, tá? Pega Colossenses 1:18, é o paralelo disso daqui que nós estamos vendo. Ele é a cabeça da igreja, que é seu corpo. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, tendo em tudo a primazia. Obviamente, cabeça é a cabeça serve para quê? Para o corpo. Ela governa o corpo. Então, essa atitude de governo nada mais é do que um modo de verdadeiramente amar, tá? Vamos voltar lá em Efésios, continuando. Jesus se entregou por ela, pela igreja, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra. Então aqui toda a dimensão sacramental. Então o batismo faz isso por nós como cristãos que somos, né? Porque o que o batismo faz? Ele traz essa salvação da cruz para nós. Ele realiza essa salvação da cruz em nós, tá? Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também os maridos devem amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, pois ninguém jamais quis mal à própria carne. Antes alimenta, dela cuida, como faz Cristo com a igreja. É interessante porque isso, uma coisa leva a outra. Nós poderíamos distorcer isso aqui numa visão egoísta. De que modo? Quando teve aqueles casos horrorosos de pedofilia nos Estados Unidos, eu falo Estados Unidos porque aqui também teve, mas lá a evidência foi muito maior. Então, pessoas, padres também, usavam criança e falavam que aquilo era um modo de amar. Maridos também pode quase estuprar, ou quando não estupra, sua mulher e falar o quê? Não, eu tenho direito e eu estou amando fazendo dessa forma. Mas está amando? Não. Como sair desse raciocínio? Na medida que eu amo a mim mesmo, eu quero a minha vida em plenitude, eu quero a minha vida eterna, aí verdadeiramente eu vou amar a outra pessoa e vou fazer a mesma coisa por ela.
Eu posso me drogar e falar que eu estou me amando? Sim ou não? Não. Por quê? Porque eu estou me matando fazendo isso. Na medida que eu aprendo a amar uma mulher, ou amar, no caso da mulher, um homem, eu vou aprendendo também a cuidar de mim. Quanto mais eu aprendo a cuidar de mim mesmo, mais eu vou aprendendo a cuidar da outra pessoa. Ficou claro isso, gente, ou não? Então nós vamos para a academia e vamos ficar 6 horas malhando, porque afinal de contas é saúde. Tá certo? Também não. Por quê? Porque a vida humana, ela não é vista só numa dimensão. A gente tem que cuidar da vida humana como um todo. E até que a morte os separe, conforme está 1 Coríntios 7. O que quer dizer isto? Quer dizer que o meu amor pela minha esposa pelo marido, é um amor que abarca por inteiro e até a morte. Por isso, é um sacramento de pessoas heróicas. E é assim que chama São Paulo, na 1 Coríntios 7. Porque realmente, é só em Deus que isso pode acontecer. Por quê? Vocês são casados. No dia do matrimônio, quando você acolhe e fala o aceito, porque não é sim, somente, é um aceito. Eu te recebo, fulana, por minha esposa, prometo ser fiel, na alegria, etc. Receber alguém e se entregar para alguém. Você sabe o que vai acontecer dali 2 dias, 3 dias, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Sabe ou não? Não. Você confia em quem? Em Deus que está unido. Em Deus que está unido. É um itinerário de vida que se encontra com outro e que tem um futuro pela frente, e esse futuro é Deus que você acredita que vai cuidar. E por isso que a igreja celebra bodas de prata e bodas de ouro, porque a igreja lê o quê? É um sinal da graça de Deus que está ali naquele casal. Não é à toa que a igreja celebra, porque é graça de Deus. E às vezes a gente esquece disso, de que o casamento não é só um contrato entre um homem e uma mulher. O casamento é um sacramento que vem constituir essa união, mas o primeiro autor disso é o próprio Deus. É o próprio Deus. Tá? E aí, nós estamos saindo do sínodo que vai falar de juventude e vocação. A gente está acostumado muito a falar de padre e irmã, mas sacramento, vocês também estão cansados de falar isso, é vocação. O encontro de 2 pessoas é um itinerário vocacional. É um itinerário de 2 itinerários de sims, de opções, que foram se constituindo e chega um dia e fala o quê? Deus assume essa entrega que queremos fazer um ao outro. E é isso que é feito perante o altar. Quando vem a crise, quando vem os problemas, é para lá que a gente tem que voltar. É para aquele sim que a gente tem que voltar. É para aquela graça de Deus que a gente tem que voltar. É para lá. Como Cristo amou a igreja. Tá?
Por isso, então, porque somos membros do seu próprio corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e ligará a sua mulher, e serão ambos uma só carne. A gente gosta muito do ligará, do se unir, né? Tá? Mas um verbo muito importante aqui é o deixar. Primeiro tem o quarto mandamento. O matrimônio anula o quarto mandamento? Sim ou não? Nossa, gente, como vocês não falam? Sim ou não? Ou é sim ou é não, gente, não tem meio termo. Então escolhe o que vocês querem da vida. Não. Então, se o matrimônio não anula o quarto mandamento, o que é esse? O homem deixará seu pai e sua mãe. O que é esse deixar? Oi? O desapegar. E este é o maior problema que a gente tem em sacramento do matrimônio e em seminário em vida religiosa. Não se deixa pai e mãe. A pessoa pode estar morando junto, mas ela não consegue ficar sem o cordão umbilical. E tudo que ela faz, mesmo que a sogra não está presente, é em referencial a ela. Então aqui a gente deveria assumir isso como um ponto de formação humana, para que a gente vá aprendendo a colocar pai e mãe no lugar deles. O quarto mandamento continua, você vai ter que cuidar de pai e mãe. Porém, não pode ficar como referencial pela vida toda. Tem que cortar. Tem que cortar esse cordão umbilical. Quanto mais na sua palavra eu me desapego, mais eu me uno. Ficou clara a equação? Quanto mais eu me desapego, quanto mais eu cresço, quanto mais eu sou autônomo. Autônomo no governo de si mesmo, não é se isolar. Autônomo é a pessoa que governa a si mesma. Não precisa ficar passando um WhatsApp toda hora para a mamãe para saber o que faz da vida, né? Certo? A gente deveria encarar isso aqui como um mandamento, como algo de ponto para o nosso crescimento na vida matrimonial. Tá? É grande esse mistério. Refiro-me à relação entre Cristo e a Igreja. Se grande é o mistério da relação de Cristo e a Igreja, mistério também é a relação do homem e da mulher. Em resumo, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite aí o seu marido. Tá? Por isso, esse Gênesis 2:24, que é essa palavra que São Paulo cita aí, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se uma só carne, se torna uma profecia daquilo que é o cumprimento aí em Efésios 5:22 até o 25, como nós vimos. Os padres da igreja vão falar que Jesus deixou, a palavra deixa, o Pai para se unir a nós aqui. É até uma coisa bonita isso, né? Mas aquilo que é a profecia, ela se cumpre na união de Cristo com a igreja, tá? E aí verdadeiramente vai se cumprir isso que nós vimos. É grande esse mistério.
da relação de Cristo com a igreja. E é isto que é aplicado em cada relação matrimonial. Isto para nós, esse evangelho, é um evangelho a ser pregado. Hoje nós temos tudo para desistir disso aqui, certo? Hoje, em matéria de caráter vocacional, tá? Nós temos adultos cada vez mais crianças, nós temos uma desestrutura familiar cada vez maior, cada vez menos se prepara pessoas para o sacramento, para deixar pai e mãe, cada vez mais o amor se transveste de egoísmo, tá? Cada vez mais é colocado isso por vários meios como exemplo. Quer dizer o quê? O importante é você estar bem. Quando a gente fala da entrega, esse paradidomia aqui, é a entrega de Cristo na cruz. Tradução: não existe vocação sem sofrimento. O Papa Bento XVI, ele coloca isso, até que foi falado do conceito de felicidade. O mundo quer uma felicidade sem sofrimento. Para o cristão, não existe felicidade sem sofrimento. A vocação que você escolher, se você quer ser consagrado na vida religiosa, se você é homem e quer ser padre, se você quer ser casado, ou se você não quiser nada disso, quer consagrar-se no mundo como solteiro, não importa. O que você escolher, vai vir sofrimento junto. Tá? Se você casa e tem filhos, filho é alegria? É. Mas filho não dá sofrimento? Não, nenhum, né? Nenhum, é uma tranquilidade, não tem problema nenhum. Não é verdade? Você cresce, vê eles crescendo na adolescência. Quando vai para a adolescência fica mais fácil ainda, né? Mais liberdade, mais independência, fica mais fácil ainda. Depois casa, mais fácil ainda. É assim o itinerário. Então, ou a gente assume a entrega como um processo que faz parte da nossa vocação, e que essa entrega vai vir com sofrimento, ou a gente vai ficar se anestesiando com droga, com seja lá o que for, para poder suportar a própria vida. Quanto mais você foge do sofrimento que a entrega traz, mais infeliz você é, mais droga você vai precisar. Então, é pedir a graça a Deus. Esse é o Evangelho do sacramento do matrimônio. Evangelho, evangelion, angelos, de anjo, de mensageiro. Boa, é uma boa mensagem, é uma boa notícia, o Evangelho do matrimônio. Tá? E o mundo está precisando desta boa notícia. Ele precisa dessa boa notícia. E isso a gente não precisa ir longe, né? Basta ver como está a própria sociedade. E como cristãos, apesar de toda marcha contrária, a gente não pode desistir de proclamar o Evangelho do sacramento do matrimônio. Que é este daqui que São Paulo nos traz. Ou que está em Mateus 19, ou nos sinóticos, nos paralelos e por aí vai. Ou a boda de Caná também. A aliança é consagrada dentro de um sacramento do matrimônio. Então aí a gente pode fazer teologia aqui até dizer chega. Porém, o essencial é esse. Ficou claro, gente? Tá? Agora tem